Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre convolução. Então, antes de apresentar esse conceito, uma pequena motivação. A gente sabe que a transformada de f mais g é a transformada de f mais a transformada de g. E ainda que a transformada de Laplace de, por exemplo, 5 vezes f de t é a mesma coisa que 5 vezes a transformada de f de t. E aí o questionamento principal da aula de hoje é o seguinte: será que a transformada de f vezes g é igual à transformada de f vezes a transformada de g? A resposta, bem, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente visualizar se isso é verdade para qualquer f e qualquer g. Então, nossa f de t é elevado a t, nossa g de t é igual a 1. Então vamos começar primeiro pelo lado esquerdo da igualdade. Então, se a gente quiser calcular a transformada de f de t vezes g de t, bem, isso vai dar a transformada de Laplace de e elevado a t multiplicado por 1 mais e elevado a t multiplicado por 1 é elevado a t, e a gente sabe que a transformada dessa função é 1 sobre s menos 1. Agora, eu vou desenvolver o lado direito dessa expressão. Então, a transformada de f de t vezes a transformada de g de t vai ser igual a quê? Transformada de e elevado a t multiplicado pela transformada da função 1. Essa função do lado esquerdo vai dar 1 sobre s menos 1 e a função do lado direito 1 sobre s, que é visivelmente diferente de 1 sobre s menos 1. Então, a resposta dessa pergunta aqui de cima é que não é verdade. Então, você não pode dizer que a transformada de f vezes g é a transformada de f vezes a transformada de g. Porém, o objetivo da aula de hoje é desenvolver um operador que, de uma certa maneira, venha fazer uma certa adaptação. O que eu quero dizer com isso? Bem, eu quero ver o que eu posso colocar aqui ou aqui de tal modo que eu identifique consiga agrupar a transformada do produto. Na verdade, sendo mais preciso, eu quero saber que tipo de operação que eu posso fazer entre f e g de tal modo que a transformada dessa função tenha como resultado a transformada de f vezes a transformada de g. A resposta para essa pergunta é justamente o tema da aula de hoje, o operador convolução. Então, para a nossa próxima parte aqui da aula, vou definir o que é convolução. Ainda não vou demonstrar essa propriedade fundamental, mas vou fazer alguns exemplos e citar algumas propriedades que esse operador possui. Então, vamos à definição de convolução. Então, nós vamos para a definição de convolução. Então, a convolução de duas funções, f e g, é uma outra função. Então, a gente fala assim que f convolução g é uma função também, onde essa função ela é definida como integral de 0 até t, f de tal vezes g de t menos tal de tal. Então, vamos fazer um exemplo numérico e até aproveitando a carona do exemplo anterior da transformada de Laplace não ser o produto das transformadas ser a transformada dos produtos, vamos calcular a convolução de f vezes g para esse exemplo. Então, convolução de e elevado a t por 1 é uma função que depende de t, é a integral de 0 até t, f de tal, então fica e elevado a tal,
multiplicado por g de t menos tal. Mas como a função é função constante, só multiplica por 1, d tal. E aí, bem, como vocês já conhecem bem os conceitos integrais, aqui a integral de e elevado a tal vai ser o próprio elevado a tal, na variação de 0 até t, você vai obter como resultado e elevado a t menos 1. E aí uma observação que eu quero fazer sobre esse resultado, é que se você calcular a transformada de Laplace daquela função ali, bem, transformada de Laplace do resultado e elevado a t menos 1, bem, explorando a linearidade da transformada, isso aqui é a mesma coisa que a transformada de e elevado a t menos transformada de 1. Só que isso aqui é 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre S. Só que na hora que você tira o mínimo e desenvolve as contas, vocês vão observar que o resultado vai dar justamente 1 sobre S menos 1 vezes S, que foi exatamente o resultado da transformada de Laplace de F vezes a transformada de Laplace de G. O que eu estou querendo dizer? Uma conjectura que podemos fazer, que é algo que nós vamos demonstrar no próximo vídeo, mas o que acabou de acontecer aqui para este exemplo foi o seguinte, que se você calcular a transformada de Laplace de e elevado a t convolução 1, isso dá como resultado a transformada de Laplace de e elevado a t vezes a transformada de Laplace da função constante 1. Então, parece promissor essa propriedade de convolução, né? Para fins práticos, quando eu falo práticos, questão de contas na mão, muitas vezes não é viável calcular a convolução que nem a gente fez. Até porque tem um t menos tal, dependendo das caras das funções, dá para fazer, pensando nas funções elementares, por exemplo, senos, cossenos, exponenciais, só que às vezes dá tanto trabalho que às vezes é melhor deixar assim, que a resposta é a convolução, por exemplo, e aí qualquer coisa o computador faz os cálculos, as integrações. Mas só o fato de você saber que existe essa função que cumpre essa propriedade já é um ganho teórico muito grande. Então, para a nossa próxima parte aqui, vamos citar as principais propriedades de convolução. Já para adiantar, uma pergunta natural que podemos fazer é: f convolução g é a mesma coisa que g convolução f? Porque g convolução f seria o quê? G de tal vezes f de t menos tal. Porque o que a convolução está fazendo? É uma integral de 0 a t, onde a primeira função você coloca f de tal e a segunda função você coloca g de t menos tal. Então, se você trocar a ordem, pode correr o risco, é algo que a gente vai discutir ainda, do resultado se alterar. A gente vai discutir agora nessa próxima parte da aula. Então vamos para as principais propriedades do operador convolução. Aqui está alguma das propriedades da convolução. Aquele questionamento feito anteriormente, de fato a convolução é comutativa, ou seja, f convolução g é igual a g convolução f. Também vale a distributiva na convolução, ou seja, quando você faz f convolução g1 mais g2, é a mesma coisa que se aplicar a distributiva, então f convolução g1 mais f convolução g2, e tem a questão da associatividade, que é, se você quer fazer uma convolução de 3 funções, você pode fazer primeiro a convolução de f vezes g, para depois o resultado fazer a convolução com h, ou ainda, se você preferir, pode aguardar o f, faça a convolução dos dois últimos resultados e depois faça a convolução de f com o resultado de g por h. Bem, aqui eu vou demonstrar apenas o item A, porque é o seguinte, no item B é tranquila a demonstração, porque já que a convolução é uma integral,
Na hora que você for montar a integral, vai ficar a integral de 0 a t, f de tal, vezes g1 de t menos tal, mais g2 de t menos tal, e aí é só aplicar a distributiva, usar o fato que a soma das integrais, que a integral da soma é a soma das integrais, e voilá. Então, o item B eu vou deixar como exercício para vocês praticarem. E o item C, eu prefiro deixar em aberto esse resultado por enquanto, que no próximo vídeo, quando for demonstrar que, de fato, a convolução ela quebra a transformada em transformada do produto, e aí fica natural essa justificativa. Então eu vou justificar apenas o item A aqui no vídeo. Então, vamos a ela. Perdão. Então, na hora de fazer f convolução g, bem, isso é uma função que depende de t, é a integral de 0 até t, f de tal, g de t menos tal. E a integral é sobre tal. Daí, o que acontece? Nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Então, como o nosso objetivo é mostrar que isso é igual a g convolução f, então eu tenho que transformar esse t menos tal em uma coisa só. Então, digamos que sim. Então, realizando essa mudança de variáveis, isso implica que menos d tal é igual a d que si. Como eu vou alterar os limites de integração, então já vou fazer essa alteração logo. Então, se tal é igual a 0, isso implica, se tal é igual a 0, retornando essa expressão, que se é igual a t, se tal for igual a t, isso implica que se igual a 0. Então, essa nossa integral fica integral de t até 0, porque 0 até t vira de t até 0, f de, no caso, se você usar o tal dessa expressão, fica t menos que si, vezes g de que si, e d tal é igual a menos d que si. Então, o menos eu vou deixar para frente da integral e colocarei d que si aqui. Então, continuando as contas, bem, deixa eu só separar aqui o espaço. Vou continuar essa integral aqui. Aí tem a propriedade da integração, que se você tem um sinal de menos na frente da integral, você pode inverter o limite de integração. Então aquela integral fica integral de 0 até t. Já vou trocar de ordem aqui. Então aqui vai ficar g que si, f de t menos que si, d que si. E se observar muito bem, isso é exatamente g convolução f de t. Em outras palavras, f convolução de g é igual a g convolução f. Uma outra propriedade que é interessante observar aqui, que eu não anotei, que eu vou até colocar aqui como uma letra D, é o seguinte, que se você, porque algumas dessas propriedades, essas propriedades aqui são as mesmas propriedades da multiplicação, né? Mas essas duas propriedades que eu vou citar meio que mostra que tem que tomar cuidado. Não é bem, existem algumas propriedades que valem na multiplicação, mas não valem em convolução. Como, por exemplo,
não é verdade que se você fizer, por exemplo, f convolução 1, isso não necessariamente é igual a f. A gente até viu o exemplo no início da aula do e elevado a t convolução 1. E um outro exemplo, que não é verdade, que quando você, por exemplo, faz f convolução f, ela não é maior ou igual a zero para todo t positivo. Porque é natural de se pensar assim, né? Uma função vezes ela mesma vai ser maior ou igual a zero para todos os valores t do seu domínio. Mas isso também não é verdade para a convolução. Por exemplo, se você pegar seno convolução com ele mesmo, ou cosseno convolução com ele mesmo, vai existir algum valor do domínio onde isso aqui não vai ser maior ou igual a zero. Que vai existir algum t onde este resultado é negativo. E essas são as propriedades básicas da convolução. Ainda não chegamos ao resultado principal de convoluções, vou reservar para o próximo vídeo, mas o que eu sugiro fortemente que vocês façam é rededuzir essas propriedades e fazer alguns exemplos numéricos só para ganhar uma familiaridade maior com esse conceito. Uma outra propriedade que eu vou deixar como exercício para vocês, que também é verdadeiro, é que se você, por exemplo, faz... deixa eu ver onde eu coloco isso. Posso colocar aqui. Se você coloca, por exemplo, um lambda aqui, f convolução lambda g1, você pode colocar esse lambda para fora da convolução. Primeiro você faz f convolução lambda g1 mais f convolução g2, aí o lambda g1 aqui, o lambda você pode jogar para fora, pensando no lambda é um número real. Em outras palavras, perdão pelo caos aqui, o que eu estou tentando dizer é isso aqui, ó. F convolução lambda g é igual a lambda f convolução g. É isso que eu estou querendo dizer. Pratiquem essas deduções, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.